Senhor. Estar aqui com os irmãos. A gente vem algumas vezes aqui, mas é correndo. Graças a Deus, aprove a Deus estar aqui mais uma vez com os irmãos. Quero agradecer a Deus pelo convite de estar aqui com os irmãos, compartilhar a palavra de Deus com essa igreja. Sou grata a Deus pela vida dos meus pastores que estão ali em São João, mas estamos sob cobertura de oração. Amém. E sou grata a Deus por tudo que Deus tem feito, pela vida dos meus filhos que estão aqui. E eu acho tão bom quando eu vou pregar que eles me acompanham, porque quando chego em casa, às vezes eles puxam a orelha, viu? Por dois. Sou feliz. E eu quero contar um testemunho já antes, começando aqui, irmãos. E ontem, eu achei interessante algo que Deus fez hoje. Ontem a gente foi na rua, eu fui comprar um presente para um casamento que vai ter lá dia 2. E nós voltamos e eu esqueci de comprar um presente. Como é que pode? Você vai comprar um presente e esquece, né? Ninguém aí dá. Normal. Quando a gente vem lá da Riachuelo, foi na Riachuelo, aí a gente vem ali pela rua de Santana. E eu disse assim, mas meu branco, como é que tu deixa de vir lá pela rua branca para vir por essa rua apertada, cheia de sobe e desce? Só Jesus na tua vida, porque as minhas pernas estão, os pés não acabaram. E ele disse, para Luiz, vamos, não sei o quê. Aí eu passo na frente de uma loja. E eu olhei para a loja e algo, eu disse, meu Deus, o que tem nessa loja? Aí não conhecia ninguém, fiquei olhando, continuei olhando, disse, que mistério é esse? Mas passei. Quando chego lá no carro, eu digo, amanhã eu vou voltar nessa rua e eu vou lá naquela loja. Aí meu esposo disse, vai fazer o quê? Não sei o que eu vou fazer, mas que eu vou lá e eu vou. Meu Deus. É sério, irmão. Aí eu estava com a Eliseu. Aí ela disse, isso é golpe, meu filho, é golpe. Ela viu um vestido bonito, eu digo, não vou comprar vestido, eu vou lá, não sei. Quero ver lá, vou lá. Aí hoje a gente foi, ele disse, me deixa vir aqui, eu vou subir aqui na rua de Santana, ele disse, eu vou na Riachuelo. E deu de certo, ele achou uma vaga bem na frente da loja. É forte. E eu desci, né? Comecei a olhar, muito vestido bonito, muito. Eu digo, oh, Jesus, é o ponto fraco da mulher, né? Aí eu digo, Jesus amado, eu digo, eu vou olhar os modelos, porque aí eu compro tecido, a irmã Marinalva não sabe, eu sou costureira. Eu compro os tecidos e faço. Só que os tecidos, irmão, dos vestidos, lá os vestidos são muito ruins, se torna barato, porque eu conheço o preço do tecido, tá entendendo? Ele disse, meu Deus, não vale a pena comprar tecido. Aí eu fiquei, ele disse, ela disse, não gosto. Aí eu conversando lá com a irmã, e ela vinha e disse assim, não gostou de nada, desgostei de tudo, mas não posso levar nada. E ela começou, mas que história é essa? Começou a puxar a história e vai e vem. Aí nós começamos a conversar, e eu falei onde era que eu estava, ela disse, como foi que a senhora foi para lá? Eu disse, foi Deus, ou vai, minha filha. Chega uma hora que Deus diz, ou tu vai, e acabou, assim. Eu disse, mãe, eu morei 40 anos aqui, eu tinha tudo e não tinha nada, eu não tenho nada, tenho tudo. E ela começou a rir, né, meu esposo dela, e ficamos ali, irmãos, e Deus nos deu a graça. Amém. Ela disse, irmão, vamos orar aqui. Irmão, e foi assim uma presença de Deus tão forte que eu senti. E eu cheguei em casa, irmã Marinalva, eu lembrando que eu estava orando, eu disse, eu faço como está lá no Salmo 91, e 1000 cairão à direita, e 10.000 à tua esquerda, e não será atingido. E Deus estava falando aquilo ali, eu vou guardar ela, eu vou cuidar dela, vou colocar anjos na porta para que não haja assalto nessa loja. E o Senhor disse, mas leva ela para a igreja. Eu disse, meu Deus, eu vim aqui foi convidar a mulher para ir para a igreja, o negócio vai ser forte agora. Ele disse, irmão, vamos lá no culto. Aí a outra morena, eu disse, nem foi tirar uma foto, eu nem vi, Aí ela disse assim, um dia eu disse lá na igreja do pastora Jane Mensageiro da Cruz, ela conhece demais as coisas. Ela disse, vá lá, e ela começou a incentivar ela, vá lá, e ela disse, não, eu vou chegar atrasada, mas eu vou, me buscar. Aí eu cheguei aqui, a gente, eu estou com o coração da irmã, mas eu sei que Deus tem algo para a vida dela nesse lugar. E nós começamos a orar e eu fiquei feliz quando ela chegou. Amém, glória a Deus. Eu digo, olha o que Deus faz, né? Deus pega a gente lá de São João do Sol, traz para São Luís, vai lá no local determinado, extrai
Esse Deus é lindo. Oh, glória! Esse Deus é maravilhoso. Eu sempre digo que nos últimos dias, nas últimas horas, Deus está mandando buscar os seus escolhidos. Não adianta, pode entrar dentro do buraco, dentro de uma caverna, pode se isolar, mas Deus está dizendo, vai lá, porque eu vou arrancar. Eu ainda quero usar nessas últimas horas. Não é assim que Deus faz na nossa vida. Oh, aleluia! Eu acho lindo, irmão, porque Deus, nos últimos dias, pastor, Deus tem me levado a pregar textos antigos, textos que as pessoas não estão pregando mais. E Deus tem falado grandemente com a igreja. Textos que às vezes acho que as pessoas já até esqueceram, né? Você vai pregar tudo isso. E Deus tem trazido para mim de uma forma diferente. Quando o pastor disse, o tema é, eu digo, Jesus é lindo. E eu olhando e eu Senhor, é esse mesmo, Senhor, eu já te dei a mensagem. E eu digo, Jesus é maravilhoso. Deus não procura adoração, Deus procura adorador. Oh, glória! E adoração, irmão, o mundo está cheio. É. O mundo está cheio de gente que diz que adora. Você vê uma cantora do mundo toda nua em cima de um palco, cantando hino. Aí o povo diz, oh, está adorando, foi lindo. Eu digo, Jesus tem misericórdia. Tem misericórdia. Ali é para chamar a atenção, irmão. Aí usa o hino que adora o Senhor para envaidecer, para crescer. E Jesus disse, eu estou longe, nem desse jeito que Deus está fazendo. Então, eu acho lindo, irmão, como Deus confirma as coisas. Eu tenho me perguntado esses dias, eu digo, Jesus, se o Senhor me colocou no lugar, eu não vou compactuar com um satanista em cima do altar pregando o evangelho distorcido. Não vou. Ou então mentir. E nesses últimos dias a gente tem visto tanta coisa. Verdade. Tanta coisa. E outro dia eu digo, Jesus me segura, porque dessa vez não vai dar certo não. Segura, porque não vai dar certo. Irmão, a gente tem visto pessoas pegar a palavra e fazer assim, ó, distorce. E ainda amaldiçoa a igreja em cima do altar. Meu Deus. Crente, essa igreja não vai para frente. Essa não, né? Falando lá, né? Não, sim. Eu digo, Jesus, misericórdia. Eu digo, meu Deus, o que é isso mesmo? Aí começa assim, o Senhor está amaldiçoando. Essa igreja está dormindo, essa igreja. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Mas tem coisas que Deus diz, olha, ouve e cala. E tem coisas que Deus te levanta e fala. E senão Deus vai cobrar de nós. É como a pastora estava falando aqui. Nós temos que julgar, irmão, o que está errado. É responsabilidade nossa. Não compactuar com o pecado. Verdade. De jeito nenhum, porque Deus vai cobrar. Aleluia. Deus vai cobrar. Aleluia, meu Deus. Gente, eu sou uma pregadora da semana antiga, não gosto de um papelzinho. Esse negocinho. Não sei pregar com esse negócio aqui. Olha o papelzinho, ó. É para 10 horas, mas sai daqui. Viu? Amém, glória a Deus. Ó, É bom. 10 horas. Brincadeira. Então, abra suas Bíblias no tema que me foi dado, que é lá em João 4. A garota está meio desbaculada, como diz o Sodente. E ali nós estamos numa terra, como o pastor falou. Mas chega um determinado tempo que a gente se torna uma crente antipática, enjoada. Eu estava dizendo para a igreja que meu filho não tem mais o que fazer. Eu estava sonhando, eu vinha numa noite, lá um monte de macumbeiro, tudo cercado, eu passava no meio dele e dizia assim, sai não, Jesus. Eu digo, mas que crente antipática, provocando o macumbeiro e começava a manifestar outros comigo. O macumbeiro vinha e dizia, quem mandou? Vai brigar com Deus, não é comigo não. Olha, meu irmão. Desse jeito que Deus tem, a gente se torna antipático e começa a não aceitar determinadas coisas. Verdade. E Deus nos dá graça. E é dentro da palavra, porque essa palavra ela confirma, irmãos. Nós não estamos aqui na terra, Deus não nos levantou para ficar passando a mão, para ficar nhenhenhen, bonitinho. Não, é a verdade. É a verdade que liberta, é a palavra que liberta. Eu estava até comentando com a irmã, ela disse, se a igreja lá é pentecostal, irmão, é igreja de fogo.
na igreja, fala baixo porque Jesus machuca. Né? Tem umas igrejas agora do outro lado, eu sei tem umas igrejas lá, mas a minha não é não. A minha é pentecostal, gosta de pegar no corpo. Viu? Acabou esse negócio de... Meu irmão de Deus, Jesus é maravilhoso. Então, nós estamos nessa igreja onde há a presença do Senhor. Amém. Eu nunca vi um crente não sentir a presença do Senhor e ficar falando baixo, ficar com medo. Não, o crente, quanto mais ele sente, mais ele quer. Aleluia! Verdade. E assim o Espírito faz a obra, e a Bíblia diz que onde há Espírito, há liberdade. Glória a Deus. Lá em João, capítulo 4, mas nós vamos ler só o 19 em diante, que diz assim: E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vos adorareis porque não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora vem é agora, e é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que o assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: Eu sei que és Messias, que se chama o Cristo. Vem quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse: Eu sou eu que falo contigo. Aleluia. Glória a Deus. Somente até aqui. Amém. Sou eu que falo contigo. Irmão, enquanto nós começamos a estudar um pouquinho, quando fala em um encontro de mulheres, a gente começa a lembrar das mulheres da Bíblia, né? Mulheres em qual umas foram ao encontro de Jesus, e eu acho linda a história da mulher samaritana, porque o próprio Jesus, ele vai ao encontro daquela mulher. E eu quero te dizer que hoje Deus veio ao teu encontro. Aleluia. Hoje Deus veio, Deus marcou um encontro nesse lugar com você. Deus, ele veio nos agraciar essa tarde, porque quando nós entramos aqui, o nosso coração se alegra. Aleluia. Porque a gente sente a presença de Deus nesse lugar. Glória a Deus. Eu tenho um amor muito grande por esse casal. Agora eu sou aquela pessoa que eu não sei estar ligando para ninguém. Verdade. Na hora eu digo, eu estou chegando, ou então como é que está por aí, ou então ora por mim. É assim. Mas glória a Deus, a gente tem uma vida bem corrida também lá na cidade onde a gente está. Ali é uma cidade bem atribulada, aonde, irmãos, nós estamos vivendo nessas últimas horas. O inimigo, ele tem se levantado mesmo para cair. Eu digo assim, ele tem se levantado para cair. E Deus, ele tem me falado nesses últimos dias que a igreja, ou ela se coloca firme, ou ela se coloca em santidade, ou o inimigo vai começar a envergonhar determinadas pessoas que se dizem adoradores, que se dizem crente. O Senhor, ele me mostrou em um sonho onde eu estava com minha irmã, e ali tinha uma multidão, e nós estávamos lá, e chegava um pessoal com uma pessoa muito enferma, e dizia assim: agora ora para ver se o Deus de vocês cura ele. Eu dizia: pois ele vai curar. Nós começávamos a orar, e foi uma luta, mas de repente aquela pessoa levantou e começou a andar. Eu disse: Senhor, o que é isso? O Senhor disse: nos últimos dias o Satanás vai se levantar contra a igreja, vai pôr desafio, vai desafiar mulheres de oração, e muitos vão ser envergonhados. Meu Deus. Irmão, e é verdade. Muitos vão ser envergonhados porque vivem uma vida de santidade onde não existe a
irmãos, que nós temos que achar é Deus. Oh, glória. Encontrar é com Deus. Aleluia. É ser templo do Espírito Oh, Santo de glória. Deus, aonde nós colocarmos os pés. E eu creio que o inimigo, ele vai desafiar a igreja do Senhor nesses últimos dias. A igreja precisa estar preparada, tendo uma vida de santidade. Aleluia. Não se espante quando você for desafiada. O inimigo vai desafiar, vai colocar a tua fé em xeque. Ou tu é ou tu não é. Vai ser desse jeito. E eu acho lindo porque o nosso Deus, ele avisa, irmãos. Verdade. Te prepara, te prepara. Busca em oração. Aleluia. Cresce em santidade. Glória a Deus. Adora o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. E é isso que nós precisamos nas últimas horas. Eu costumo dizer que cada culto é uma oportunidade que Deus está nos dando de nos convertermos mais, de buscar mais, de estar mais na presença dEle. Oh, glória! Buscando a Ele, adorando a Ele. Irmão, nós precisamos deixar de ser religiosos, como os samaritanos, os judeus se tornaram. Nós precisamos ser adoradores. Eita glória! Verdade. E a Bíblia, ela fala do encontro de Jesus com aquela mulher, aonde o Senhor já chega ali quebrando o protocolo. Forte. Eu acho lindo, irmãos, quando o Senhor, ele diz para Pedro, em um sono, mostra uma visão do lençol onde vários animais, e Pedro classifica aqueles animais de imundo, e Jesus diz: como que tu chama de imundo aquilo que eu purifiquei? É forte. E ali Jesus, ele chega quebrando um protocolo, a mesma coisa que ele diz: Pedro, eu te levantei para pastorear esse povo, quebra esse protocolo, porque lá em Abraão eu disse: será bendita todas as nações. Pedro, o evangelho vai chegar em todas as nações, em todos os povos. Não adianta tu dizer que é os samaritanos, é o judeu, não, é para todos. E Deus, ele nos dá essa oportunidade todos os dias, irmãos, de ter um encontro verdadeiro com Ele. Oh, glória! De ter um verdadeiro irmão, mas eu já sou crente. Mas ainda existe algo, irmãos, que nós precisamos quebrar um protocolo de religiosidade e servir a Deus com alegria. É como a pastora disse, irmão, eu também tenho dificuldade em ver crente ansioso, em ver crente em depressão. Eu digo: meu Deus, eu acho que eu não tenho tempo de ter essas coisas. Glória a Deus, porque o crente que ora já foi até atestado pelos psicólogos, pelos médicos. A pessoa que ora 2, 3 vezes, dificilmente ele vai ter depressão, Glória. ele vai infartar. É forte. Então a gente tem uma dificuldade, né, de entender essas coisas. Não vou dizer que nós não passamos por momentos difíceis, momentos que a gente está mais imprensado do que acho que quando estamos tirando azeite da oliva, né? Mas Deus é conosco, irmãos, é por outros momentos. De repente Deus vem com uma palavra, vem com um bálsamo que alegra os nossos corações. Oh, glória! Pois é, e aí, meu irmão, voltando para lá, Deus tem um encontro com aquela mulher. Aquela mulher que para muitos era talvez uma pessoa imunda, uma pessoa rejeitada, uma pessoa que não tinha ninguém que falasse por ela, mas para Deus ela era tão importante. Oh, glória! Aleluia! Eu acho lindo, irmão, porque Deus, ele dá até o último minuto, ele dá oportunidade. Verdade. Deus, ele vai às últimas consequências para salvar uma alma, porque ele não tem prazer em perder. E as pessoas estão brincando com Deus. Verdade. As pessoas têm brincado com Deus. Meu Deus. As pessoas têm colocado Deus à parede. As pessoas têm chegado para Deus e desafiando. Meu Deus, que mundo é esse que nós estamos vivendo? São as últimas horas. Aleluia! São as últimas horas que Deus está dando a oportunidade para a igreja. E o que é adorar em espírito e em verdade? O que é adorar em espírito e em verdade? Para a
igreja do Senhor nos últimos dias. Irmão, nós precisamos buscar essa adoração. Aleluia. E para nós sermos esses adoradores, nós precisamos ter uma vida de santidade. Oh, glória. Uma vida de santidade com Deus. Oh, Pastor Estranho, aleluia. olha a hora, mas eu vou viajar 10 horas. A vida de santidade com Deus, irmão. Aí eu fico olhando como é que esse povo. Eu estava ouvindo outro dia. O Eliseu disse: olha aí, mamãe, reggae gospel. Yeshua, o povo bebendo, cantando Yeshua. E eu digo: Jesus, tem misericórdia. Meu Deus. Um louvor tão lindo, né? E as pessoas lá bebendo no bar. E ouvindo, eu digo: profanando. O povo tão brincando. E às vezes aquele entristece o coração da gente. Mas Deus é tão misericordioso que Deus podia descer a mão e dizer: acabou e acabou, mata tudo. Mas a sua graça, a sua misericórdia ainda mantém cada um de nós de pé, né? Aleluia. E a graça de Deus estamos aqui essa tarde, essa noite, reunidos para adorar o nome dele. E a adoração era em espírito e em verdade. Ela significa honrar a Deus e render-lhe graças de uma maneira tão profunda que a gente às vezes, irmão, nem entende. Verdade. Uma maneira tão profunda é entender que Deus, ele é Espírito. Aleluia. Porque os judeus, irmão, quando ela diz para Jesus: olha, ele diz que certo é lá em Jerusalém no templo, mas meus pais adoravam no monte. Sabe o que é que eu vejo isso aqui? A igreja limitando o poder de Deus, a igreja brincando com Deus. E quando a palavra diz que Deus é Espírito, ele está lá, ele está aqui, mas o Senhor diz: mas chegará um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito, ele não é limitado pelo homem. Deus faz tudo o que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. E o que Deus estava me dizendo: filha, tem muitas mulheres feridas, cheias de mágoa, sofrendo, porque acham que são adoradoras, mas não renuncia aquilo que tem impedido a sua adoração. Aleluia. Irmão, o que mais tem são pessoas cheias de mágoa, pessoas que não perdoam, pessoas que não liberam perdão de jeito nenhum, mas eles acham que eles são adoradores. E o Senhor estão feridos, estão machucados, estão feridos, estão morrendo nas suas próprias feridas, mas não tem coragem de abrir mão, não tem coragem de ser liberto, de renunciar tudo aquilo que tem parado a sua adoração, de chegar ao meu trono, porque não tem coragem de descer, não tem coragem de renunciar o eu, o pecado oculto que está guardado lá, e achando que Deus o perdoou. E a Bíblia diz que aquele que não perdoa, jamais Deus o perdoará. Meu Deus. É verdade. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que tem tanto grupo de mulheres. Outro dia eu estava no congresso, quando a pastora começou a pregar: nós somos as mulheres que Deus levantou saradas para sarar. E o Senhor diz: estão tudo cheias de ferida podre. Meu Deus. Como é que podem sarar alguém? Meu E Deus. eu digo: meu Jesus, o que é isso? O Senhor é desse jeito. Tão feridas podres, porque eu já não aguento mais. Estão dizendo que estão sarando. E você vê mulheres, irmão, oprimidas, mulheres que não têm alegria, mulheres cheias de depressão, mulheres enfermas. Como é que um doente pode sarar outro? Meu Deus. Eu digo: Jesus é desse jeito. Mas é tão bonito o título, né? É tão bonito se reunir. Eu digo: Jesus, misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E o Senhor tem me mostrado algumas coisas, mas o Senhor somente ora, porque está desse jeito. E o Senhor tem me mostrado, irmãos, pessoas, é como a pastora está dizendo aqui, a pessoa está pregando, o Senhor está dizendo: eu estou longe. E é uma pregação tão bonita que gente chora, gente se emociona, mas não tem Deus. Meu Deus.
e ainda se intitula verdadeiros adoradores. Aleluia. Nós vamos para a casa do Senhor para adorar, e a Bíblia diz que Deus é Espírito. Aonde nós estivermos, nós precisamos adorar o Senhor. É o desejo do crente ser adorador, aonde ele estiver. Não é Aleluia. só na igreja, não é em casa, é no trabalho, é na rua, é aonde você estiver. As pessoas vão olhar para você e vão ver Deus. Oh, Você glória! é um adorador. Aleluia! Você é Deus. Você o adora em espírito e em verdade. Não é só em faz de conta, não. É em espírito e em verdade. E a Bíblia vai falar que existe uma contenda entre aquele povo judeu e o samaritano. E era quase que impossível aos olhos humanos Jesus descer à cidade de Samaria para ir conversar com uma mulher à beira de um poço, meio-dia. Não sei se aqui as irmãs já moraram no interior, mas no interior, lá onde a gente nasceu, meio-dia era o horário das prostitutas irem pegar água no poço, porque de manhã eram as mulheres casadas em 6 horas da tarde, mas meio-dia era o horário que ninguém ia, então sobrava para aquelas mulheres que era de cabaré, na época chamava lá do cabaré, né? Verdade. E aquela mulher, ela vai a esse horário. Aí lá existe aquela contenda entre eles. Os judeus são os verdadeiros adoradores. Os samaritanos se acham verdadeiros adoradores. Aí o Senhor vai e diz, nem lá, nem cá. Né? Ainda tem mais. Quando Salomão morre, faz um templo, eles ficam adorando na Jerusalém, né? Aí lá vai Jeroboão, faz bezerro de ouro. Meu Deus. Aí faz os bezerros para eles adorar, para não irem para o templo, porque eles tinham medo deles irem e não voltar. E sabe o que Deus me diz nessa palavra? Tem crente que está fazendo bezerro de ouro dentro de casa e adorando o dia todo e nunca percebeu. Sabe por quê? Porque acha que ser crente dentro de casa ele vai para o céu e não vai.
Senhor ouviu. Ele disse: vejo que tu és profeta. E ela já creu. Ela creu. Ela recebeu. Ela disse: eu quero dessa água. E eu acho lindo isso. Porque ela ficou assim: olha, o poço é profundo. Como é que tu vai tirar a água? Jesus, assim tu soubesse. Meu Deus. Ah, se tu soubesse que a água que eu tenho para ti não se acha em poço. A água que eu tenho para ti é de uma fonte que jorra dia e noite. É uma fonte que não vai secar. Tu nunca mais vai ter sede. Jesus está dizendo ali, mulher, tu nunca mais vai passar por essas coisas que eu passou. Tu nunca mais vai chorar por causa de ninguém. Tu nunca mais vai ser envergonhada. Tu nunca mais vai ser aceitada. Tu nunca mais vai ser chacoteada por ninguém. Porque tu encontrou a fonte da água da vida e nunca mais
fazer, foi o homem que fez. Mas o nosso Deus, irmão, ninguém vai copiar, ninguém vai fazer, porque Ele é soberano. É do jeito dele. Não adianta eu querer criar algo para me prender, não. É do jeito que Deus quer, da maneira que Ele quer. Então, o que o Senhor traz à minha memória: existe um monte de mulheres que estão cheias, mas não é do Espírito Santo, é de amargura de alma, é de feridas de alma, e precisam ser tratadas, precisam descer. Tem gente que diz: mas eu sou crente, eu oro, eu canto, eu prego. E o Senhor diz: mas desce na casa do oleiro, porque só quem sabe refazer o vaso é Deus, irmãos. O homem ele não faz, e o Senhor ele faz com excelência. Muitas vezes a gente quer arrebentar, a gente quer botar uma coisa no lugar onde Deus não mandou, mas Deus ele não bota arrebento no vaso. Deus faz tudo novo, Deus faz tudo de novo, porque Ele tem prazer. E ali quando o homem encontra com aquela mulher, Deus vem mudando tudo, Deus vem mudando a sorte, Deus vem trazendo salvação, Deus vem trazendo libertação, Deus vem trazendo alegria, Deus vem trazendo uma vida de santidade. E é isso que Deus quer conosco essa tarde, nesse encontro, que a partir de hoje a nossa vida seja diferente, que o nosso encontro essa tarde com o Senhor Jesus venha trazer mudança nas nossas vidas, venha trazer uma vida de santidade, venha trazer, irmãos, essência, o perfume de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos a cada dia resistir os dias maus, a cada dia estar a nossa casa preparada para encontrar com o Senhor. E essa santidade, essa adoração, ela tem que ser contínua dentro da nossa casa, nas nossas vidas. Não é só naqueles momentos, não, é 24 horas. Até quando você está dormindo, você está sonhando no culto, você está sonhando pregando, você está sonhando com a palavra. Não sei se acontece com vocês, mas de vez em quando eu estou sonhando. O Senhor me dá um versículo, é lá assim, assim, assim. Outro dia eu fui pregar lá na igreja do irmão. Quando eu boto o pé, eu trago uma mensagem, e eu comecei a pregar. O Senhor disse: entrega para ela lá onde eu te mostrei, Jeremias capítulo 1, versículo 12. Porque sou eu que velo pela minha palavra para cumprir. Sou fiel para cumprir. E tem muita gente querendo desistir. Sabe por quê? Lá na minha cidade, algumas igrejas, porque está só. Oh, irmão, eu estou só, sozinha. Digo: meu irmão, eu nunca tive só. Nunca tive. Primeiro porque Deus sempre é comigo. Viu? Mas eu estou só. Eu faço um convoco às irmãs, as irmãs não vêm. Já não dá contigo não. Se tiver, minha filha, acabou-se. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, perdeu a bênção, né, irmã? Irmã, vê pela sua vida, pela sua comunhão com Deus. Pense em você, na sua casa, esqueça os outros. Se você está aqui orando, glória a Deus, Jesus está contigo, irmão. Você acha que Deus não vai te recompensar? Vai, irmão. Quem traz as almas é o Senhor, é o Espírito Santo que converte e traz. Eu digo: então nós nunca estamos só. E Deus falou com ela começou a chorar. Porque as pessoas, eles começam assim: eu estou só, ninguém me ajuda. Irmão, quem precisa nos ajudar é Deus. Nós somos dependentes de Deus. Não é a oração do fulano do ciclano, não é a igreja cheia. Talvez a irmã até pensou que fosse uma igrejona maior, mas é a presença de Deus que faz a diferença. É a adoração dessa igreja que faz a diferença. É os irmãos reunidos em adoração que faz a diferença, irmãos. Nos últimos dias, nas últimas horas, Deus tem procurado, Deus tem levantado homens e mulheres com compromisso com a palavra. Não é com o homem. Muitos têm buscado no homem, mas Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. E nessa noite eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, irmãos, na casa do Senhor, trazendo essa palavra para os nossos corações. Eu anoto, mas nem leio.
trazendo essa palavra para os nossos corações, é só mania mesmo. Trazendo essa palavra para os nossos corações. Deus me levou ali para uma cidade onde, nesses últimos dias, os macumbeiros se reuniram. Eles estão ali cansados entre eles. Eles brigavam, agora estão